1h e 57 minutos, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Aperta o biloto só um instante, Lala, deixa eu queria aqui, junto com toda a equipe do Gazeta Entrevista, externar os pêsames ao ex-governador, né, Nabor Júnior, por conta do falecimento da senhora Darcy Rocha, esposa de Nabor, faleceu hoje. Então, aqui ficam os nossos pêsames, né, pela perda. Bom, e vamos continuar aqui, falando de Nabor Júnior, né, e política, vamos continuar aqui a conversa com o Edmilson, que representa aqui o Consciência Brasil, que é um partido que está tentando se consolidar no cenário político nacional, e ele está aqui para tentar ver como é que fica a cena aqui pelo Acre. Tem aqui uma participação, eu acho que é do professor José Uchoa, é isso? Fora do que já foi proposto por todos os partidos, com a pauta cristã e conservadora ao longo da história do Brasil, dos democratas cristãos dos anos 60, aos vários partidos controlados pelos neopentecostais da atualidade, o que vocês têm a propor de novo? O que vocês têm a dizer que ainda não foi dito? Ou será que vocês são apenas mais uma fração do movimento evangélico em busca do poder? Exatamente. A nossa proposta é renovação política. Esse aí é uma constante no processo político. Mas você não responde ao professor José Uchoa, porque ele está dizendo o seguinte: o que vocês têm a propor de novo, de novidade, de inédito? É isso que ele quer. Política séria, né? Porque, na verdade, existe uma política velha, né, que, com os vícios, com todo um processo, né, que não muda. Né? Isso aí, né, quando se fala de renovação política, é de pessoas realmente comprometidas com o desenvolvimento do país. Pessoas que tenham princípios, né, no nosso caso, princípios e valores cristãos. Né? Porque o que a gente observa? Né? A defesa, na verdade, é da família. Né? Nós nos colocamos para defender os princípios da família. Né? E isso aí, né, com essa nova configuração política em Brasília, né, vai precisar ter uma resistência em relação a essas coisas, porque essas pautas que atacam a família vão ser temas, né, no Congresso Nacional. Na verdade, a gente se coloca como uma resistência, né, a esse avanço, né, desse posicionamento contra a família. Quando se fala a respeito de ataque à família, você não entende que o principal ataque à família hoje em dia, brasileira, não é a fome, Edmilson? A fome. 33 milhões. A fome. Olha, o Luiz da Cidade Nova está dizendo aqui o seguinte: ó, boa tarde, Itaã. Pergunte para ele qual é o projeto que esse partido tem para tirar as pessoas pobres da miséria, porque durante 4 anos o país passou por uma miséria de 8. E se ele é contra, no caso, se você é contra o Bolsa Família? Não, Luiz da Cidade Nova. Sou contra, eu inclusive defendo o Bolsa Família. Né? Agora eu acredito que a gente pode aperfeiçoar o Bolsa Família, né? Dando qualificação para essas pessoas que recebem o Bolsa Família. Né? A gente sabe que grande parte, né, dessa população não tem qualificação. Aí eu penso que pode ser aperfeiçoado. Não sou contra a Bolsa Família, eu acho que é uma necessidade, o país precisa disso. Existe um número significativo de pessoas que passam fome. Isso aí é uma preocupação nossa também, relacionada à questão, né, de políticas públicas. Eu não tenho nada contra a Bolsa Família, eu acredito que precisa melhorar ela, inclusive. De que forma? Quando você fala, porque o Bolsa Família, eu não sei como é que ele vai ser executado agora nesse segundo mandato terceiro mandato do presidente Lula. Mas nos mandatos anteriores, a ideia de qualificação, a ideia de condicionantes, não é? Que são a pessoa recebeu o benefício diante Os critérios. Os critérios, né? Presença das crianças na escola, carteira de vacinação em dias. Então tinha isso. Além disso, tinha qualificação das mães. Eu acho que nesse aspecto aí deixou muito a desejar. Precisava fortalecer isso. Fortalecer isso, né? E ser realmente uma política, né, para garantir não ficar na dependência somente desse auxílio, entendeu? Que
as pessoas que participem, né, desse programa, elas têm a oportunidade de se qualificar. E isso aí eu acredito que é uma falha do programa. Eu acredito que isso aí seria uma alternativa para resolver, inclusive, essa situação dessas famílias. Porque eu vejo assim, o mercado de trabalho, né, às vezes tem emprego, mas falta o quê? Qualificação. Então, seria uma política pública que eu considero prioritária. Olha, tem um outro aspecto que seria importante você explicar no que se refere à proposta do partido. Quando se fala que é um partido que defende a família, automaticamente, quando nós ouvimos isso, aí a gente já estabelece uma série de fotografias, né? É um partido que é contra o aborto, que é contra a união homoafetiva e etc., não é isso? Exato. Agora, você não, embora você defenda isso, queria saber se você consegue fazer um recorte entre a defesa para a formação do partido com os avanços que essa agenda trouxe para a sociedade. Você não entende como um avanço? A união homoafetiva, as pautas relacionadas a isso? A verdade é a seguinte, a gente não, como diz a palavra de Deus, né? Jesus ama os pecadores, né? Não ama o pecado, né? A nossa posição em relação a isso, né? Nós entendemos que houve um retrocesso, não houve um avanço nesse sentido, né? Você então, entende isso como um retrocesso? É um retrocesso porque, na verdade, assim, essas pautas, elas são polêmicas, né? E quem tem essa defesa, ou tanto a favor como contra, cada um está defendendo, na verdade, sua visão, né, de como enxerga essa questão, essa pauta. Então, nosso posicionamento em relação a isso é de defesa da família, contra essas bandeiras. Agora, o problema, aí é que está a dificuldade, né, de se manejar a relação entre política e religião, porque a questão é que quando esse assunto passa para a agenda pública, aí nós temos um problema, porque aquela pessoa, independente das escolhas que faz ou da sua condição, não, mas isso, nesse caso aí, a questão é que existe uma situação do que eu penso, do que o partido defende, né? E eu não vejo assim... Porque a cidadania é inerente àquela pessoa, é universal, né? Então eu não vejo... Isso aí é uma visão, né, como político, né, que a gente precisa atender essas pessoas. Não existe a discriminação, mas o nosso posicionamento político é esse, né? Então, né, a questão de políticas públicas, a visão é universal. É o nosso papel como político, né, defender políticas públicas, independente, né, da opção sexual ou religiosa da pessoa. Exatamente, todos somos cidadãos independentes. Porque às vezes o que acontece? A pessoa vai numa linha de radicalismo, né? Tipo assim, é como se fosse excludente o processo, né? Mas a minha ideia não é essa. Nossos princípios são esses, defendemos isso. Mas isso não quer dizer que somos contra políticas públicas para esse segmento. Então que fique claro isso, porque às vezes radicalizar isso é como se excluísse, né, esse segmento. E você há de entender o raciocínio, porque nós passamos por 4 anos de muita radicalização, para usar o seu Na verdade, o partido, quando se coloca como centro-direito, a gente prima pelo diálogo, saindo dessas extremidades, né, de radicalismo, né? Nós somos contra isso, né? O partido Consciência Brasil, ele prima pelo diálogo. E eu queria saber como é que o Acre, você falou que, pelo que eu estou percebendo, entendeu o Acre como uma cena importante. É importante. É importante. Né? Então eu queria saber, importante em qual nível, em qual grau? Na verdade, assim, dentro da estratégia que nós estabelecemos de construção do Consciência Brasil, a região norte garante 50% da homologação do partido, né? E para nós avançarmos nessa construção, nós precisamos criar um alinhamento, né, com o compromisso das pessoas que vão fazer parte da construção do partido. E nós colocamos como um novo alinhamento político em nível nacional. E aí, como é uma prioridade, né, a gente iniciar esse trabalho aqui no Acre, nós consideramos importante fazer essa discussão sobre o Consciência Brasil a partir daqui. Inclusive, eu estive agora em Porto Velho, em Rondônia, né, fizemos o mesmo processo que estamos fazendo aqui, trazendo lideranças que
acreditam, né, nessa proposta que nós estamos apresentando. Então, o Acre é, para nós, estratégico em relação à homologação do partido. E como que a eleição do ano que vem faz parte dessa estratégia? Na verdade, a gente coloca como um alinhamento político, né, formando um novo grupo político. Eu acredito que existem muitas lideranças que estão soltas, que já tiveram uma experiência que não foi positiva com outros partidos. E o Consciência é algo novo, né? Não tem nenhuma mancha, nenhuma mácula. Então, eu acredito que nós podemos ser uma alternativa. E a nossa estratégia, após a homologação do partido, é lançar candidatos a vereadores. A intenção é eleger vereadores, ter mandato de vereadores. Então, dentro dessa proposta nova, né, o Acre ganha importância porque faz parte dessa estratégia. Eu podia priorizar outros estados, né? Mas a gente vai priorizar a região norte, em razão de 50% dessa região. Bom, não, sem dúvida, porque a lei exige que o partido esteja no mínimo em 9 estados. 9 estados. O Acre tem menos de 1 milhão de habitantes, por exemplo. Exato, então, exatamente. Estar aqui, digamos que o Acre é um lugar menos difícil para o estado, para um partido estar. Por exemplo, no caso de São Paulo, eu teria que buscar 25 mil assinaturas em São Paulo. Aqui não vai ser esse número, 25 mil assinaturas. Nesse critério do TSE de comprovar, né, a representação nacional do partido. Aqui o mínimo deve ser em torno de 2 mil assinaturas. Como é que vocês no Consciência Brasil entendem a participação dos jovens na política? A minha militância política começou no estudantil. Então eu sou suspeito de falar, né, porque eu surgi desses movimentos. Né, como líder. Mas mudou um pouco a cena. Mudou. Daquele movimento estudantil que você participou, mudou. Eu acredito muito na juventude. Mas qual juventude? É isso que eu queria saber. A juventude que frequenta teatros, que frequenta shows de rock, ou a juventude que frequenta cultos e missas e tal? Na verdade, eu acho que no nosso papel como cristão é alcançar toda a juventude, né? Agora, eu vejo um espaço muito grande, independente da questão de religião, né? Porque às vezes fica muito como é que fala a palavra certa? Dogmatizada essa questão do partido ser cristão, não dialogar com outros setores, né, da juventude. Eu acredito na juventude no geral. Eu acho que a juventude pode dar sua contribuição, né? Agora, a gente tem os nossos princípios, né? O partido. Se não impede, eu acredito, né, que a gente possa fazer um trabalho junto à juventude. Inclusive, depois das mulheres, os jovens são um eleitorado significativo. Mas eu sou suspeito de falar porque vim da juventude, né? Fui liderança estudantil. Então eu vejo a importância da participação política da juventude, independente da questão, vamos dizer, religiosa, né? Olha que diz aqui o pastor Sérgio Sá. Obrigado, pastor, pela sua participação. Os valores da família, diz ele, são muito maiores e não têm preço. A família tem que ser respeitada, assim como o que é considerado minoria. Acredito que todos têm que ser respeitados naquela máxima que diz que o seu direito acaba quando começa o meu. Algumas ideologias reivindicam seus direitos, em muitos casos, desrespeitando o direito dos demais. A família não é só uma ideologia. Sem a família nunca teríamos chegado até aqui, até porque a família foi criada pelo próprio Deus, Criador de todas as coisas. O que há de novo nesse pensamento do pastor Sérgio? De novo? Tem alguma coisa nova aqui? Na verdade, o que eu penso é que ele é um ponto principal de valorizar a família, né, como um todo, como instituição, né, que a primeira instituição é a família, né? Boa sorte ao senhor presidente Edmilson pelo seu entusiasmo político em criar um novo partido. Fundar um partido no Brasil é muito difícil. Sobreviver sem estruturas financeiras é quase impossível. Isso aqui, Chicão Brígido, uma liderança política aqui. Você consegue perceber uma ironia entre uma linha e outra aqui? Ele está dizendo aqui, ó, sobreviver sem estruturas financeiras é quase impossível. Eu penso o seguinte, isso aí a responsabilidade e o desafio de cada liderança, né? Por exemplo, no nosso caso, nós não temos recursos, mas nós autossustentamos o nosso projeto. Mas vocês estão pelejando para ter? É isso que ele está querendo? Não, isso aí faz parte, né, do processo. Por exemplo, nós fazemos uma campanha financeira, não tem como o partido surgir do nada, né? Enquanto eu estou aqui, tem despesa.
né? Só que o partido, a nossa liderança, né, que está envolvida no projeto, tem compromisso com a construção do partido, né? Cada um dá a sua contribuição para isso, né? Então, por exemplo, se eu pensasse nessas dificuldades financeiras, eu não tinha nem saído de casa, né? Porque não teria como fazer um projeto desse tamanho, né, num país com dimensões continentais, né, multicultural, né? Isso aí é um grande desafio. Agora, a questão financeira é o principal, né, para se construir o partido, mas nós, em vez de procurar alguém que pudesse financiar o projeto, nós decidimos ser independentes e, com isso, né, nós mesmos, na nossa liderança, sustentar esse projeto. Olha, Essa é a diferença. Eu quero dizer que eu e você vamos levar um puxão de orelha, porque nós esquecemos o quê? Nós lembramos do pátria e família, não foi? Exatamente. Esquecemos de quem? De Deus, homem. De Deus, exatamente. Exatamente. Edmilson, obrigado. Deus, né? pátria e família, Pátria e família, né? É isso. Obrigado pela tua vinda aqui, boa sorte. Obrigado. Tá bom? Foi um prazer. Vamos para o intervalo e já voltamos com o Gazeta Entrevista.